O Cláudio Rezende, o Galo no mercado, gente saindo, gente chegando, foi a vez de um zagueiro ser vendido. Quem é o zagueiro vendido pelo Galo? Por quanto vendeu? Pra onde vai? Conta aí, Rezendão. Bom dia. Aliás, boa tarde, Cláudio. 12:35, Rezendão. Um abraço, Thiago. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia. Nesta quinta-feira, Thiago, o zagueiro Bruno Fux não retorna ao Atlético. O Palmeiras exerceu o direito de compra que estava previsto no contrato dele de empréstimo. Ao final do contrato, o clube tinha essa prerrogativa. Se pagar o valor, fica com o atleta. E o Palmeiras exerceu o direito de compra na casa dos 4 milhões de euros. Essa negociação ela vai ser parcelada, os valores não vai cair de uma vez para o Galo não, mas é o valor total da negociação, 4 milhões de euros. Bruno Fux vai ser jogador em definitivo agora do Palmeiras. Em contrapartida, Thiago, o Caio Paulista está sendo devolvido. O Atlético tinha também a prerrogativa de ficar com o jogador em definitivo, que não aconteceu, não vingou por aqui. O Caio Paulista está retornando ao Palmeiras e a informação que se tem lá é que não vai ficar no Palmeiras também, vai ser emprestado novamente. E um detalhe, Thiago, 4 milhões de euros o Galo está recebendo aí nessa negociação com o Bruno Fux. Na época, o Atlético pagou pelo jogador 2 milhões e 700 mil euros. O Galo contratou o Bruno Fux junto ao CSKA Moscou da Rússia. Então, financeiramente, o Atlético teve aí uma valorização, né, do atleta nessa ida dele no empréstimo para o Palmeiras. O Galo pagou menos do que está vendendo no valor significativamente superior aí o Bruno Fux, Thiago, que terminou o ano em alta lá com o Abel Ferreira no Palmeiras. Apesar da matemática favorecer, a matemática da bola me preocupa, porque onde é que você vai achar um zagueiro nesse valor para repor o Bruno Fux? Olha, Oliveira, o Bruno Fux não foi brilhante em momento algum no Atlético, mas também não foi tenebroso, né? Para muita gente ele ajudava e a verdade é que nas mãos do Abel cresceu muito o futebol do Bruno. Uma das vítimas do Milito, né? O Milito colocava o Batalha como zagueiro. Ele perdia um bom volante. Bem lembrado. Perdia vários bons zagueiros, não só o Fux, né? Vale lembrar que o Lianco também não jogava de zagueiro com o Milito, chegou a jogar inclusive como lateral, né? E vou te afirmar o Fux também jogou de lateral. Também. E eu vou te falar uma coisa aqui que pode ser semi-polêmica, ok? Não existe hoje no elenco, mesmo os machucados e os que estão aptos aí, um zagueiro da qualidade do Bruno Fux no Atlético. Não existe. Na minha opinião, não tem nenhum. Aí você pode falar, mas e aquele lá? Não, para mim o Bruno Fux está acima desse, tanto que conseguiu um lugarzinho ali no Palmeiras várias vezes como titular, às vezes inclusive como volante. E eu acho que é um prejuízo técnico, embora um acréscimo financeiro aí, mas prejuízo técnico para o Atlético. Boa sorte ao Bruno Fux, que vai seguir no Palmeiras. Agora, Cláudio Rezende, falando em Palmeiras, a diretoria do Atlético está alinhada com a diretoria do Palmeiras, também do Atlético Paranaense, também com a do Botafogo, na questão da grama sintética, Rezendão. E hoje, esses clubes divulgaram uma nota oficial conjunta pela manhã, em defesa do gramado sintético. Além desses times, tem a Chapecoense também, Thiago, subiu, né? Assim como o Atlético Paranaense, a Chape também tem um gramado sintético. Uma nota conjunta. Na nota, eles falam que reafirmam a posição de defesa da tecnologia adotada de forma responsável, regulamentada e alinhada às melhores práticas internacionais. Abre aspas, em primeiro lugar, é imprescindível reconhecer que não existe padronização de gramados no Brasil. Ignorar esse fato e direcionar críticas exclusivamente aos gramados sintéticos reduz um debate complexo e uma narrativa simplificada, injusta e tecnicamente equivocada. O gramado sintético de alta performance supera em diversos aspectos os campos naturais em más condições presentes em parte significativa dos estádios do país. E na nota fala também que é importante esclarecer que não há qualquer estudo científico conclusivo que comprove o aumento de lesões provocado pelos gramados sintéticos modernos, parte aí da nota desses clubes que possuem em seus estádios gramado sintético. Um detalhe importante, viu, Thiago e amigos? Está sendo feito neste momento na CBF, na sede da CBF, o Conselho Técnico da Série A do ano que vem. E essa nota vem num momento importante, porque muito possivelmente alguns clubes vão tentar, né, Thiago?
eliminar gramado sintético na Série A do ano que vem. Envolve muita coisa, né? Tem briga política também nessa história, mas João Vitor Xavier, qual a sua opinião a respeito do gramado sintético, também desse debate que vem pela frente na CBF, João? Eu acho que esse debate tem que passar por duas questões. A primeira questão é a questão legal. É legal? É. Tá na regra do jogo? Tá. Então os clubes têm direito de optar por isso. Segundo ponto, uma questão política que tem que ser analisada nisso. E a questão política passa muito pela posição do Flamengo. E aqui, Thiago, eu quero lamentar, não o fato do Flamengo estar questionando, que é um direito do Flamengo questionar. Eu quero lamentar a maneira com que o Flamengo resolveu tratar o futebol brasileiro. O presidente do Flamengo é um sujeito absolutamente intragável. É um sujeito difícil de lidar, difícil de conviver, de uma arrogância, de uma presunção poucas vezes vista na história do futebol brasileiro. A maneira que esse senhor tem tratado o futebol brasileiro é lamentável. Ele tem o direito, Thiago, de levantar qualquer debate. Isso é legítimo, isso é natural. Democrático, agora, né? A forma que ele faz é muito escrota, Thiago. É muito arrogante. Poxa, esse cara resolveu chegar da noite para o dia no futebol brasileiro, e desculpa o termo aqui, mas não vou nem usar o termo, né? Mas de jogar regras na cabeça de todo mundo, Thiago. Entendi. Agora eu sei qual termo é. Sabe, assim, não é assim que se constrói as coisas. O cara entra na justiça questionando um acordo feito entre os clubes para a formação de um bloco comercial. Aí o cara vai para a questão do gramado sintético, botando faca do peito de todo mundo. É uma maneira muito impositiva, ele é arrogante, ele é soberbo, ele é presunçoso na relação com os clubes. Então é o seguinte, olha, Atlético, Palmeiras, Chapecoense, os clubes que optaram pelo gramado sintético, eles estão fazendo aquilo que está previsto na regra. É do regulamento geral das competições, é permitido pela FIFA, é da regra do Campeonato Brasileiro. Então, poxa, é um direito do clube utilizar. E outra coisa, porque se você vai fazer show, monta uma arena para show. Primeiro, o Flamengo nem estádio tem. O Flamengo não é dono de estádio. Aliás, desistiu de fazer o dele, né? Segunda coisa, o Flamengo é um time ultra, mega, max privilegiado pela divisão de receitas do futebol brasileiro. Então, cara, abre mão da fortuna que recebeu nos últimos anos, indevidamente, pela sua extrema proximidade com a CBF e com a detentora dos direitos, que levou o Flamengo a um patamar de privilégio inigualável no futebol brasileiro, que às vezes os outros clubes podem abrir mão da receita de shows e de eventos. Então, assim, Thiago, a maneira que o Flamengo está tratando o futebol brasileiro é inqualificável. Inqualificável. Não dá para conviver com um clube do nível de arrogância e de presunção que o Flamengo está se colocando. E esse presidente do Flamengo é um escroto. Um escroto. A maneira que ele trata o futebol brasileiro é inaceitável. Ô Marques, você esteve em campo, sempre importante, você é de uma outra geração, né? Você não pegou o gramado sintético, já teve oportunidade de estar na Arena MRV, mesmo que de forma amadora, mas já conhece também o gramado sintético. Sua opinião é muito importante sempre, ainda mais de quem esteve do outro lado, né? De quem vivenciou o campo de jogo. O que você pensa a respeito disso? Um abraço, fala aí, Marques. Fala, Thiago. Gramado sintético, meu velho. Hoje, né, trazendo, né, algumas discussões, movimentando o futebol brasileiro, né? Thiago, aqui tá um ex-atleta, meu velho, né, que não teve a oportunidade, né, de exercer a profissão neste tipo de terreno. Eu sou remanescente de uma época, né, que esse tipo de tecnologia não existia ainda no futebol mundial, não brasileiro, no futebol mundial, né? E hoje, né, assim, as discussões em torno disso, elas são muito recorrentes, né, Thiago? Acima de tudo, meu velho, eu vejo da seguinte forma: se você estiver dentro de um padrão, né, e dentro das normas impostas pela entidade maior do futebol, que é a FIFA, né, se você tá legal para jogar nesse tipo de gramado, eu não vejo problema algum. Hoje a FIFA permite este tipo de terreno, então não tem discussão, né? A gente vê muito dentro das
rodas de futebol, aumenta o número de lesões, não aumenta. Também não há, né, um estudo que comprove isso, né, que se aumentou o número de lesões exercendo o jogo na grama sintética. Então esquece essas polêmicas, né, que norteiam o futebol, né? Se você tiver dentro da normalidade do padrão FIFA, né, a gente tem que cravar isso, né, você está 100% autorizado a jogar. No futebol brasileiro, né, além de Atlético Paranaense, Palmeiras, né, Botafogo da Série A, um ou outro clube, né, da Série B, né, também exerce esse tipo de terreno para se jogar em casa, né, e todos chancelados, obviamente, pela FIFA, então não tem problema, né, Thiago? Eu acho que para partir de uma discussão, a gente tem sempre que pontuar isso. Eu tô dentro, né, dos padrões, né, exigidos pela entidade maior do futebol, então não há problema. Agora, trazendo para o nosso lado, né, Thiago, para o Atlético Mineiro, né, eu acho que é um tipo de grama, um tipo de campo que impõe uma velocidade maior ao jogo. E aí, entendendo, né, o momento do Atlético, né, que tem se falado em reformulação, né, em contratações, o Atlético precisa entender que para se jogar num tipo de gramado como esse, eu preciso de atletas rápidos, né, que se adapte de uma forma rápida nesse tipo de gramado, porque querendo ou não, meu velho, quando você molha esse tipo de grama, ele ganha uma velocidade diferente do gramado natural. E aí que está o pulo do gato, né? Se você tem esse tipo de terreno, você precisa ter ali jogadores, né, que de uma forma natural, né, e de velocidade, né, de intensidade, compreenda esse tipo de terreno e traga para o seu lado uma vantagem. Essa é a grande verdade, né? Se é um gramado permitido, né, pela FIFA, e eu posso exercer um tipo de jogo veloz que vai me dar uma vantagem, é esse tipo de atleta que eu preciso ter no meu elenco, né? Que o Atlético preste muita atenção nessa tomada de decisão, né? 26 está aí, né? Trazer jogadores rápidos, velozes, né? Pontinhas rápidos, laterais que jogam em alta velocidade, um meio de campo rápido também, né? Ele tem que se fazer valer, né, Thiago, desse tipo de grama, né? Um gramado que deixa o jogo muito mais rápido, muito mais veloz, né? E aí sim tem uma temporada melhor do que foi este ano de 25. 25, a impressão que me dava que os atletas não estavam acostumados a jogar naquele tipo de gramado. E é esse tipo de jogador, né, para 26 que o Atlético precisa. Jogadores rápidos, né, que se adapte rapidamente, né, a esse tipo de gramado. É esperar para ver, meu velho. Uma boa tarde a todos, Thiago. Para você também, o Lê Marquez, opinião sempre importante aqui no Rádio Esporte.